Imagine Roma, cercada por inimigos, devastada pela peste e corroída por intrigas. E no centro deste cenário, um imperador, que mesmo com o destino do mundo em suas mãos, escrevia para si mesmo: você pode deixar esta vida agora. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Este homem foi Marco Aurélio, o último dos 5 bons imperadores. Um governante filósofo que levou Roma ao limite da grandeza, mas também ao início da sua decadência. Marco Aurélio nasceu em 121 d.C., herdeiro de uma família nobre. Ainda jovem, recusava luxos. Dormia em tábuas, vestia-se de forma simples e treinava o corpo e a mente para resistir às tentações da corte. Mas este mesmo menino cresceu dentro de um palácio marcado por intrigas, banquetes e vigilância constante. Desde cedo precisou conciliar 2 realidades: o estoicismo, que pregava a simplicidade, e a política, que exigia alianças e aparências. A ascensão de Marco Aurélio não foi fruto apenas do destino, mas de uma manobra política de Adriano, o imperador da época. Sem herdeiros, Adriano escolheu Antonino Pio como sucessor, impondo a condição de que adotasse Marco Aurélio e Lúcio Vero. Assim, Marco Aurélio passou a ser preparado como príncipe herdeiro, recebendo uma educação rígida em filosofia, direito e artes militares. Quando Antonino Pio morreu, em 161 d.C., Marco Aurélio assumiu o trono ao lado de Lúcio Vero, seu irmão adotivo. Foi a primeira vez na história que Roma teve 2 imperadores ao mesmo tempo. A relação entre os dois era marcada por contraste. Marco Aurélio era austero, disciplinado e dedicado. Lúcio era mais indulgente, apreciava festas e luxo. Ainda assim, havia lealdade mútua. Marco confiava em Lúcio para liderar campanhas militares, enquanto mantinha o equilíbrio político em Roma. A parceria funcionou até a morte prematura de Lúcio, em 169 d.C., provavelmente vítima da peste antonina. Marco Aurélio enfrentou alguns dos maiores desafios da história romana. A guerra contra os pardos, de 161 a 166 d.C., trouxe vitórias, mas os soldados trouxeram de volta com eles uma doença devastadora, a peste antonina. A peste durou em torno de 15 anos, com ondas recorrentes entre 165 e 180 d.C., ceifando milhões de vidas, inclusive generais e governadores. As guerras marcomânicas, de 166 a 180 d.C., exigiam a presença constante do imperador no fronte do Danúbio. Nos campos de batalha, Marco Aurélio vivia como soldado. Dormia em tendas, comia o mesmo pão que os seus homens e escrevia reflexões, que mais tarde seriam reunidas no que ficou conhecido como Meditações. Assim, ele aplicava o estoicismo no cotidiano, lembrando-se de que o poder é passageiro, de que a dor faz parte da vida e de que a morte pode chegar a qualquer instante. Marco Aurélio obteve importantes vitórias contra tribos germânicas e sármatas, garantindo que Roma não fosse invadida. Mas também sofreu derrotas sérias, como nas primeiras campanhas contra os marcomanos, quando tribos atravessaram o Danúbio e devastaram cidades inteiras romanas. Um choque para o império. Sua política com os povos conquistados era pragmática. Quando aceitavam a submissão, ele buscava integrá-los, oferecendo cidadania e terras. Respeitava as tradições locais, desde que reconhecessem a autoridade de Roma. Mas quando resistiam, a resposta era dura. Houve massacre de tribos inteiras que se recusaram a negociar, episódios sangrentos que reforçaram a disciplina e o medo do poder romano. Quando Marco Aurélio reinava,
Já haviam se passado cerca de 130 a 150 anos da morte de Jesus Cristo. O cristianismo ainda era uma religião relativamente nova e pouco conhecida, mas crescia rapidamente nas cidades do Império. Para os romanos, os cristãos eram vistos como perigosos, não porque fossem violentos, mas porque se recusavam a adorar os deuses tradicionais e a reverenciar o imperador, o que em Roma era considerado traição cívica. Durante o reinado de Marco Aurélio ocorreram perseguições severas. O filósofo Justino Mártir, um dos maiores defensores intelectuais do cristianismo, foi executado em Roma. Em Lugdunum, atual Lyon, na França, comunidades inteiras de cristãos foram torturados e mortas em espetáculos públicos. Nenhum dos apóstolos originais morreu sob seu reinado. Eles já haviam sido martirizados em décadas anteriores. Pedro e Paulo em Roma, sob Nero, Tiago, sob Herodes. Mas sob Marco Aurélio, a fé cristã consolidou-se como uma religião de resistência, ganhando força exatamente pela perseguição. Para Marco Aurélio, a religião era um incômodo, um fator de desordem social. Para os cristãos, ele se tornou um dos imperadores que os testaram com fogo e sangue. Enquanto enfrentava inimigos externos, dentro de Roma, Marco Aurélio lidava com um ambiente de traições. Senadores tramavam em segredo, generais tentavam aumentar sua influência, e até sua esposa, Faustina, foi alvo de rumores de infidelidade. Mas Marco Aurélio aplicava a sua filosofia. Não se deixava abalar por boatos, concentrando-se no que estava sob seu controle: manter a unidade do império. Com Faustina, Marco Aurélio teve ao menos 13 filhos. A mãe Aurea morreu ainda criança. Ele registrava essas perdas como lições históricas sobre a fragilidade da vida. O único filho homem que chegou à idade adulta foi Cômodo. Mimado, vaidoso e sem disciplina, muito diferente do pai. Em 180 d.C., durante uma campanha militar, Marco Aurélio adoeceu e morreu, provavelmente vítima também da peste antonina. No leito de morte, cometeu um erro fatal. Entregou o trono ao filho Cômodo, quebrando a tradição dos imperadores anteriores que escolhiam sucessores pelo mérito. O resultado foi desastroso. Cômodo levou Roma ao caos. Governou como tirano, desperdiçou riquezas em espetáculos e perseguiu o Senado. Seu reinado é visto como o início da decadência definitiva do Império Romano. Marco Aurélio deixou duas marcas indeléveis. Como governante, foi o último grande imperador da Pax Romana, mantendo Roma unida em meio a crises quase insuportáveis. Como filósofo, deixou as Meditações, o manual íntimo de disciplina e sabedoria que até hoje inspira líderes, soldados e cidadãos comuns. Mas como homem, mostrou que até o mais sábio pode falhar, e que uma única decisão pode mudar o destino de uma civilização inteira. A vida de Marco Aurélio mostra que nem mesmo o poder absoluto livra alguém das dores humanas. Perdas, traições, epidemias, escolhas difíceis. Ele nos ensinou que é possível governar com virtude e razão, mas também que um erro pode ecoar por séculos. Sua mensagem ecoa ainda hoje. Dominar o mundo é passageiro. Dominar a si mesmo é eterno. Obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar nos comentários quais grandes personagens da história você gostaria de ver por aqui. Sua participação ajuda a fortalecer o canal. Muito obrigado.